Bem-vindos ao canal Eiga Crochê. Com muita alegria que eu trago para vocês hoje essa peça linda. Me deu bastante trabalho, tive que desmanchar 2 vezes essa parte do fundo, que era para ficar perfeito. E graças a Deus deu certo, ficou perfeita essa peça no meu filho, dá para se sentar, ficou maravilhosa. E eu estou trazendo passo a passo para vocês. Para confeccionar essa peça, ou vocês podem fazer esse ponto que eu fiz, mas vocês podem optar por outro tipo de ponto e fazer um pontozinho mais fácil, mas esse ponto é muito bacana, ficou lindo esses detalhes aqui na peça. Vocês podem confeccionar apenas de uma única cor, se preferirem. Eu usei o fio amigurumi, me deu muita vontade, eu nunca tinha trabalhado com esse fio, gente, desculpa aí, meus gatos estão brincando. Eu nunca tinha trabalhado com esse fio, ele é maravilhoso, e por que não confeccionar, né, uma peça de vestuário também? Então, gente, é o seguinte, para confeccionar ou essa peça nesse mesmo estilo da minha, ou uma outra peça, né, seguindo os pontos que vocês desejam, o que é que vocês precisam saber? Vocês precisam tirar a medida do bumbum. Essa medida, se vocês indo confeccionar de 2 cores, como eu fiz aqui, vocês pegam, no caso, o meu filho deu 85 centímetros de bumbum. Aí divide por 2, vocês confeccionam uma metade numa cor e a outra metade na outra cor. Essa partezinha aqui do fundo, aí já é outra história. Para saber mais ou menos o tamanho do fundo, vocês medem a perna, a largura da coxa da pessoa, para vocês terem uma noção mais ou menos de quantos centímetros, quantas carreiras vocês vão precisar aumentar aqui no fundo. Porque se vocês fizerem uma peça toda reta, porque nela vai ficar a largura do bumbum, só que aqui embaixo nas coxas a gente precisa entender que tem a parte de dentro aqui do entreperna, então a gente precisa de tudo isso. E outra coisa, vocês precisam do tamanho. Vocês podem usar ou as medidas, ou simplesmente vocês pegarem uma bermuda do cliente, ou se for do seu filho, ou seja lá quem for, seu neto, ou pode ser também uma peça feminina assim. Vocês pegam a medida lá da cintura, né, que não é exatamente cintura, quadris, até embaixo na perna, onde quer que fique o tamanho total da sua peça. E dessa forma vocês vão executar aí o trabalho. Gente, é legal ficar com o fio. Olha, eu comprei 2 novelos desse chiclete. É o 31 e 2 do branco. Então, olha só, para vocês terem uma noção, eu indico a vocês que peguem a linha aqui de dentro, que é maravilhosa, vai saindo, não dá nenhum trabalho, não enrolou aqui. E sobrou do branco isso aqui, com certeza do rosa também sobrou essa mesma quantidade. Então, eu diria que eu usei 3 amigurumis. A Tex da amigurumi, só para vocês terem uma noção, cadê a Tex da amigurumi? É 492, vocês podem usar um outro tipo de fio, se vocês quiserem que fique mais ou menos com essa espessura, vocês podem usar um outro tipo de fio aproximado a essa Tex, que seja que passe um pouquinho ou não. Eu usei a agulha 2,5, que era para ficar o ponto mais fechadinho. Então, deu super certo. Eu acho que eu já falei demais na apresentação. Eu espero que vocês gostem. E vamos lá o passo a passo. Qualquer dúvida, se for alguma coisa que eu não falei, nos comentários vocês podem perguntar. Quem quiser colocar elástico também, é uma dica super bacana. Eu também tenho aula aqui no meu canal ensinando a fazer, colocar elástico. E aproveita aí para me seguir também aqui no meu Instagram, curta aí meus vídeos. Vamos lá o passo a passo. Bom, então eu escolhi para trabalhar a amigurumi, comprei 2 novelos dessa cor, é o 31, a cor chiclete e o branco. Quanto ao número de agulha, vocês escolhem aí. Eu fiz um teste com a agulha 13,5, o ponto ficou muito grande, ficava muito aberto, não ficou legal. Então, eu vou trabalhar aqui com o número 2,5. A gente vai fazer as correntinhas múltiplos de 3. Nesse meu trabalho aqui, esse tamanho que eu estou confeccionando,
vão ficar 72 pontos altos. Então, nós vamos ter que fazer, né, 72, 75 ou 76 pontos altos. Faça um pouquinho maior, a correntinha um pouquinho maior do tamanho que você precisa, porque quando você fizer a primeira carreira, você vai medindo e vai vendo se o tamanho no seu ponto aí, que com certeza é diferente do meu, se ele vai ficar o tamanho que você realmente precisa. Você só vai precisar fazer os múltiplos de 3. Bom, pessoal, então eu confeccionei, fiz aqui, né, uma quantidade boa de correntes, eu não contei, só fui colocando na fita métrica para ter a noção de que estava um pouquinho maior do que o tamanho que eu preciso. Para iniciar a primeira carreira, eu pulo aqui 1, 2, 3, venho no quarto ponto, vou trabalhar aqui só de um ladinho aqui. Você pode também trabalhar normalmente, colocando a agulha aqui. Eu vou trabalhando aqui, apenas pegando essa linha aqui, um dos lados. E essa primeira carreira vai ser toda feita com ponto alto, lembrando apenas para que fiquem múltiplos de 3. Vamos confeccionar aqui 72 pontos altos aqui no meu trabalho. Pronto, eu tenho aqui 72 pontos, sobraram algumas correntinhas aqui. Isso aqui, gente, é simples, a gente vai desmanchando. Aí não faz arremato de fio agora não, porque depois, às vezes, quando a gente vai emendar ou vai fazer algum acabamento, então a gente já pega esse fio aqui e une no outro. Dessa forma aqui, olha, até... Pronto. Aqui nós vamos dar início à próxima carreira. Você que escolheu trabalhar só ponto alto, então você vai fazer carreiras de ponto alto até atingir o tamanho necessário, que eu vou passando aqui para vocês, já passei aí o que vocês precisam saber. No meu caso, eu vou trabalhar esse ponto aqui. Então, é o seguinte, olha, eu fiz 3 correntes. Essas 3 correntes é o equivalente a esse ponto, então a gente não conta com ele. A gente vem aqui no segundo ponto e vamos trabalhar um ponto em relevo. Ponto relevo, a gente vai introduzir a agulha aqui por trás do ponto, dessa forma, lá por trás do ponto e faz o ponto alto. Então, trabalhei o primeiro, ficou o primeiro ponto normal, o segundo ponto em relevo. Os 2 próximos pontos a gente vai trabalhar prestando atenção, olha, esse daqui, o relevo, a gente não conta. Então, esse e esse. Esses 2 a gente trabalha, faz o ponto alto. Trabalha normalmente. Pronto. Fiz os 2 pontos altos. Agora, o próximo eu vou trabalhar também em relevo. Introduz a agulha aqui por trás e faz aqui um ponto alto. Os 2 próximos pontos a gente trabalha normal, 1 e 2. E o próximo vamos trabalhar em relevo. Os outros 2 trabalham normal. Toda essa carreira aqui, até chegar no final, a gente vai trabalhar dessa forma. Trabalha 2 pontos altos normal e o terceiro em relevo. Fazer aqui só mais uma vez. 2 pontos altos e esse ponto em relevo, até chegar no final da carreira.
Bom, então se você trabalhou os múltiplos de 3, como eu falei, chegando aqui no final, olha, a gente trabalha aqui, fiz o relevo, aí aqui no final vai ficar 2 pontos altos, um ponto em relevo, e um ponto alto, que é o último aqui, que vai ser feito aqui nas correntezinhas. Deixa eu colocar aqui. Nas correntes. Pronto. Finaliza do mesmo modo que a gente iniciou, né? Que a gente iniciou com um ponto normal e já um ponto em relevo. Então, aqui nós vamos iniciar agora a segunda carreira, as 3 correntes. Venho pra cá, trabalho outro ponto alto. No outro a gente iniciou o segundo sendo um relevo, aqui vai ser um ponto alto. Aí, esses 2 pontos da carreira anterior que a gente trabalhou em relevo, aqui, em relevo não, lá a gente, do outro lado a gente fez ele, o ponto normal, ponto alto. Aqui, nesses 2 pontos, a gente vai trabalhar o ponto em relevo. Então, eu faço um ponto relevo no primeiro. E um ponto relevo no segundo. Esse meu ponto aqui não ficou legal, ficou folgado. Deixa eu ajeitar aqui. Ponto relevo. Outro ponto em relevo. E o ponto em relevo da carreira anterior, aqui desse lado, a gente vai trabalhar um ponto alto em cima dele. Então, assim, do outro lado foi feito, né, 2 pontos normal e um em relevo. Então, aqui na parte de trás vai ficar sempre 2 pontos em relevo, feito nesses 2 pontos, que foram feitos apenas o ponto alto. E um ponto alto que vai ser feito no mesmo ponto que foi feito o ponto em relevo na carreira anterior. Dessa forma, ó, um ponto alto, é só ir prestando atenção bem direitinho aqui. E 2 pontos em relevo. E 2. E um ponto alto. Dois pontos em relevo. Dois e um ponto alto. Cheguei no final, finalizou com 2 pontos altos, igual iniciamos aqui. Pessoal, daqui pra frente vocês vão prestar atenção à seguinte regra. Vamos fazer de conta que essa primeira carreira não existe, certo? Aí, 1, 2, na próxima carreira começa como se tivesse nessa, aí vai ser sempre 1, 2, 1, 2, faz essa e essa, aí volta para essa e assim vai repetindo. Então, agora, nessa carreira aqui, eu vou fazer como se estivesse iniciando essa primeira carreira aqui, após a primeira carreira de ponto alto. Então, fiz as 3 correntes, vou iniciar fazendo o ponto em relevo, exatamente como foi feito na segunda carreira, que é essa. Aí, aqui trabalho um ponto alto, 2 pontos altos,
um ponto em relevo e 2 pontos altos. Apesar que o ponto em relevo também é ponto alto, né? Mas é só pra gente não se atrapalhar muito. O em relevo a gente já sabe que vai pegar dessa forma, né? E o ponto alto a gente sabe que vai simplesmente pegar em cima do outro. Então, a gente trabalha até o final da carreira e depois volta fazendo como se estivesse fazendo essa carreira aqui. Dessa forma, quando a gente for voltar, gente, aí já sabe, né? Vai ser um ponto alto, 2 pontos em relevo, exatamente como nós fizemos nessa daqui. Aqui, ó. Começou com 2 pontos altos, aí 2 pontos em relevo, aí os 2 pontos altos é só no início, aí fica um ponto alto, 2 em relevo, um ponto alto, 2 em relevo. Então, de um lado ele vai ficando todo igualzinho, e do outro ele vai formando esses detalhes lindos aqui. Vai ficando aqui dessa forma, né? Como está aqui esse primeiro lado que eu fiz. Vou mostrar aqui bem para vocês como fica interessante esse trabalho. Então, assim, o próximo passo agora é o que? É saber, você vai ter que ter a medida do quadril, dos quadris, para saber a largura. Você vai pegar essa medida do quadril, dividir por 2 e cada cor, com cada cor que você fizer, você vai trabalhar apenas a metade. Por exemplo, meu filho deu 85 de bunda, não é os quadris, bumbum, né? Deu 85. Então, eu divido assim, mais ou menos 44,5. Prestando atenção, gente, que a gente... Para essa medida, quando você for fazendo, vocês vão abrindo assim um pouquinho, deixando o trabalho bem assim, porque lembrando, né, que vai esticar mais um pouco. Então, só para ter a certeza que vai dar certo. Então, ao finalizar aqui no primeiro lado, foram feitas aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 carreiras. Exatamente 34 carreiras. Então, após finalizar esse lado com uma cor, aí a gente vai começar a trabalhar com o outro fio, que você pode trabalhar separadamente, iniciando exatamente como a gente está iniciando esse daqui, ou a gente pode pegar aqui nessa carreira que iniciamos e já fazer esse lado pegado um no outro. Então, vou fazer aqui mais um pouquinho com vocês. Quando eu for fazendo aqui mais pra frente, vocês vão ver mais um pouquinho o ponto. Se vocês não entenderam direitinho, volta de novo o vídeo e dá mais uma olhadinha, mas é simples esse ponto. Não tem erro, é super fácil. Vai apenas repetindo as carreiras de 2 em 2. 1, 2, 1, 2. A partir daqui, 1, 2, aí aqui 1, aí a próxima já vai ser igual a essa e assim por diante. Pronto, quando for começar a próxima carreira, qualquer coisa, é só vocês voltarem um pouquinho e olhar para ver como foi que eu comecei a segunda carreira. Bom, aqui é o seguinte, de acordo com a metade das medidas que eu tirei, né, do bumbum, eu trabalhei a metade, né, como a gente divide, ficaram aqui 36 carreiras. Deu esse formato lindo aqui, esse relevozinho muito bonito, esse será o nosso lado direito. Finalizando, eu fiz uma divisão aqui mais ou menos, usando outro short do meu filho, de como eu teria que aumentar aqui para fazer a parte do fundo do short. Então, aqui
eu fui trabalhando o quê? Indo e vindo, seguindo exatamente a mesma posição aqui dos pontos. Eu fiz 3 carreiras de um lado, que será a parte de trás do fundo do short, que a gente vai definir depois de acordo com o cordãozinho que a gente vai colocar para amarrar, né? Para deixar a parte maior para trás. E aqui do outro lado, eu vou trabalhar apenas 2 carreiras, e isso vai ser o fundo de acordo com a grossura da coxa da pessoa que vai usar, certo? Aí vocês podem aumentar mais ou menos, e eu acredito também que se ficar a mesma quantidade de um lado e do outro, não tem problema. Aqui do outro lado, gente, eu vou trabalhar dessa forma, para que o ponto daqui fique igualzinho, seguindo essa sequência aqui, né, que a gente iniciou aqui nessa carreira. Eu peguei aqui pelo lado avesso, contei exatamente a mesma quantidade, eu vim seguindo assim, olha, essa retazinha aqui, tá vendo? Por esse ponto, só que é um ponto a mais aqui no meu. Então, eu vim, amarrei aqui de número 30, contando daqui pra cá, número 30, vou fazer 30 pontos, para ficar exatamente como o de lá. E aqui eu vou iniciar a carreira seguindo a posição dos pontos. Eu vou fazer uma base com esses pontos daqui, dessa carreira aqui. Então, eu comecei em cima desse ponto. O próximo, a gente vê que o ponto ficou lá para trás, então aqui a gente faz um ponto alto. Eu tô ensinando assim, gente, porque assim, o de vocês provavelmente não ficará a mesma quantidade que vai ser aqui no meu, devido o tipo de linha que vocês vão estar usando e o ponto de vocês. Então, assim, para vocês terem uma base, olha, percebe-se que esses 2 pontos aqui ficaram para a parte de cima, que eu pegaria aqui em relevo neles. Então, eu vou fazer a mesma coisa nesse daqui. Trabalho 2 em relevo. O próximo, eu faço um ponto alto aqui na correntinha. Trabalho 2 em relevo. Vocês vão perceber que quando a gente virar aqui o outro lado, vai estar na mesma sequência, vai estar bem. 2 em relevo. Eu puxei o ponto aqui, 2, aí trabalho ponto alto. O que é que tá dando errado? O que é que tá dando errado aqui é pressa. Gente, vocês estão vendo um pontinho aqui na minha unha, é sujeira e ao mesmo tempo não é. Eu tava limpando meu ventilador, a parte do motor. Aí sujei meu jeito de graxa, eu escovei, limpei a unha, mas ficou essa manchinha aí, não saiu. Depois com certeza ela vai saindo, mas passei escovinha com sabonete, mas não ficou esse pontinho, que é pra vocês não pensarem que eu sou porca. Então aqui vai. Pronto, gente, então seguindo essa sequência, digamos, vocês estão ainda no primeiro lado, tá muito alto isso aqui, né? Não tá ficando legal. Vocês vão fazer as 3 carreiras de um lado, 2 de um outro, que pode ser as 2 lá e as 3 aqui, não tem problema. O importante é vocês prestarem atenção no próximo passo, para que vocês façam no outro lado essas carreiras com 2 carreiras, né? E a outra só com 3 de aumento para o fundo do short. Vocês façam da forma certa, que é para que na hora de fechar não fique errado, para que fique exatamente as 3 carreiras de um lado, do mesmo lado que o outro vai ficar lá na hora da gente fechar. Pronto, a regrinha que vocês precisam prestar atenção aqui, né, que eu tive que desmanchar para fazer de novo.
Olha, as duas peças aqui estão pelo lado avesso. Então, gente, o que vocês têm que prestar atenção? Que as carreiras com três carreiras com três carreiras, mas eu sei que vocês estão entendendo aí, né? Que ficam com três e a outra com apenas duas, ou mais ou menos, dependendo do ponto de vocês aí, o trabalho que vocês estão fazendo, tem que ficar exatamente pelo mesmo lado, colocando as duas peças, ou pelo lado direito ou pelo lado avesso. Olha, reparem que aqui as duas estão pelo lado avesso, eu juntei aqui. Como é o modo fundo com fundo, né? Aqui estão três carreiras para o lado de cá, as duas para o lado de lá, as três do lado rosa também para o lado de cá e as duas pelo lado de lá. Dessa forma aqui, ó, vocês completaram aí a carreira. Eu fiz até aqui o arremate do fio. A gente vai fazer o quê? Ao finalizar, independente de vocês fazerem logo um lado todo, deixarem tudo prontinho ou fazer o outro, fecha primeiramente o fundo. A gente finalizou aqui o fundo, a gente vai fechar com ponto baixo. É só prestar atenção se você fez exatamente a mesma quantidade de pontos dos dois lados. Fechar vai ser a coisa mais fácil do mundo, ó. Só pegar juntando os dois pontos. Quem preferir, pode pegar apenas essa laçadinha de cá com a laçadinha lá de trás e ir fechando dessa forma. Mas eu prefiro juntar tudo. Então, pronto, fecha todo esse lado, os dois lados, pronto, faz os arremates do fio e em seguida a gente vai fechar toda a parte do short. Olha, com os dois lados prontos e fechados, ambos pelo lado avesso, o lado branco e o rosa. A gente vai fechar agora. E a gente vai fechar, gente, fazendo o seguinte, olha. Vou pegar um lado com o outro, olha. Os dois estão pelo avesso. O lado que ficou com três carreiras a mais, estão pro lado de cá, todos dois. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou juntar dessa forma. Na verdade, desculpa aí, gente. Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Até eu tô me atrapalhando. A gente vai pegar dessa forma, porque a gente tem que fechar o lado pelo lado avesso, não é isso? Então, vou fazer desse jeito aqui, olha. Avesso com avesso. Pegando aqui os dois lados de cá, deixando os outros dois pra lá. Vou até cortar aqui esse fiozinho. E aqui a gente vai unindo, juntando um ponto com o outro, bem certinho, vai prestando atenção nesse daqui. Aqui, ó, pega nesse pontinho. Vai no ponto lá de trás. Eita, vocês aí bagunçando, hein? Vem aqui nesse pontinho. Vai no ponto lá de trás. Tem que ter cuidado para fechar ponto por ponto. E como de um desses lados aqui, aquele lado que a gente iniciou, né? Que foi feito as correntinhas. Então, a gente vai fechando aqui, ó. Quem preferir pode costurar com agulha de tapeçaria. Pode ser até mais fácil. Não vai ficar uma costura muito grossa. Aqui. Oxente. O que é que tá dando errado aqui? Então, pronto. Vamos fechando. Ó, chegando aqui na parte do fundo, vamos juntar aqui. Essa forma aqui.
E juntamos, ó, essa carreira com a de trás. Pega o ponto da frente com o de trás. Aqui, dependendo do ponto de cada pessoa, vai dar certinho, 3 pontos baixos para cada ponto alto. Que esse aqui eu apertei aqui um pouquinho. 3 pontos baixos para cada ponto alto. Aqui está a costura do outro lado. 2, 3, 4. Eu fico assim, como se tivesse meio atrapalhado, se tivesse muito ruim, gente, é só porque eu fico com o celular e umas gambiarras aqui na minha frente para poder dar certo gravar o vídeo. Aqui a gente vai prestando atenção, é que a costura vai ficando igual com a outra. 2, 3. Deixa esse ponto pra cá, que eu já fiz aqui, já deu um nozinho, só faltou fazer o arremate. Daqui a gente passa para o outro lado, ó, da costura. As duas carreiras que tem aqui desse lado. Vamos juntar aqui, que tem um lado que ficaram, os pontos ficaram mais altos e no outro ficou mais apertadinho aqui. Esse com esse. E dessa forma assim, gente, a gente vai fechando até finalizar toda essa costura. Finalizou o fundo, vai virando e vai fechando aqui a parte de trás. Aqui com a costura toda finalizada, como vocês podem ver aqui, toda finalizadazinha. Aqui a gente vira para o outro lado. Ei, vocês deixem de confusão aí, viu? E, gente, aqui eu já dei uma adiantadazinha, né? Que é coisa simples, é fácil. Ritinha, desce. Aqui, gente, na parte das pernas, olha como o fundo fica bacana. Aqui na parte das pernas, eu fiz... Vai de acordo com o ponto de vocês. Então, para que a perna não fique muito folgada, normalmente é acabamento com ponto baixo, né? Para cada ponto alto, a gente faz 3 pontos baixos. Eu fiz o acabamento todinho com apenas 2 pontos baixos. 2, 2, 2. Aí, fiz 3 carreiras com ponto baixo, uma após a outra. E a última carreira, gente, eu fiz com ponto baixíssimo. Aí, inverti, né, as cores. Botei o branco aqui no rosa e o rosa lá no branco, só para ficar esses detalhezinhos aqui bem bacana. Então, pronto, olha. Finaliza. A quantidade de pontos que vocês vão fazer também depende do tamanho que vocês precisam. E agora é o seguinte, vamos trabalhar a parte do cós. É claro que eu pedi para o meu filho vestir, para ver se estava bacana mesmo, antes de ver mais ou menos o que eu precisava fazer aqui embaixo. E agora, aqui na parte de cima. Como isso aqui ficou folgado, claro, né? Que eu tinha que fazer de acordo com a largura aqui do bumbum. Aqui tá fica um pouco folgado. Então, de acordo de como tiver o trabalho de vocês aí, gente, vou dar início aqui. Vou fazer o seguinte. Aqui dentro desses espaços que deveriam ser 3 pontos altos, vocês podem fazer no de vocês, ou vocês podem fazer, por exemplo, 2 pontos altos num espaço, 2, né? No próximo, vocês fazem 3, que aí fica assim um meio termo. Nem fica de mais, nem fica tão de menos. Eu vou fazer aqui, tô fazendo aqui o teste, né? 2 pontos altos para cada espaço desse. Vocês querendo, podem trocar nessa hora, né? Agulha por uma agulha
com a ponta mais grossinha, também dá certo. Para cada espaço desse, até chegar do outro lado aqui, no rosa, aí eu vou e pego o fio branco. Cheguei aqui na última carreira do rosa. Agora aqui, caso vocês queiram mudar de cor, né? Vocês podem também inverter as cores, trabalhar com o rosa no lado do branco, o branco no lado do rosa, ou simplesmente fazer todo de uma cor. Aqui eu vou fazer o seguinte, olha, aqui, no último ponto, a gente não fecha aqui, não finaliza esse ponto. Ao ver o cor branco aqui, o fio branco, vou começar a trabalhar com ele. Solto esse fiozinho pra lá, pego aqui a linha, vou dar aqui a primeira laçada para poder dar uma apertada no fio aí. Aqui. Ó, quanto ao ficar folgado aqui, gente, é só puxar o fio pra lá, puxa o rosa, puxa o branco e aperta lá. E aqui eu continuo fazendo exatamente a sequência, no meu caso aqui de 2 pontos altos. Se vocês estiverem fazendo diferente, vocês seguem a mesma sequência. Até chegar aqui do outro lado e unir no rosa. Se for o caso de vocês, né, vocês forem fazer apenas uma carreira, finalizar com ponto baixo, dependendo do modo como estiver fazendo. Quando chegar aqui no rosa, eu dou início uma nova carreira, volto. Quando chegar aqui, eu pego o rosa, vou mostrando pra vocês. Aqui com a costura toda finalizada, como vocês podem ver aqui, toda finalizadazinha. Aqui a gente vira para o outro lado. Ei, vocês deixem de confusão aí, viu? E, gente, aqui eu já dei uma adiantadazinha, né? Que é coisa simples, é fácil. Ritinha, desce. Aqui, gente, na parte das pernas, olha como o fundo fica bacana. Aqui na parte das pernas, eu fiz... Vai de acordo com o ponto de vocês. Então, para que a perna não fique muito folgada, normalmente é acabamento com ponto baixo, né? Para cada ponto alto, a gente faz 3 pontos baixos. Eu fiz o acabamento todinho com apenas 2 pontos baixos. 2, 2, 2. Aí, fiz 3 carreiras com ponto baixo, uma após a outra. E a última carreira, gente, eu fiz com ponto baixíssimo. Aí, inverti, né, as cores. Botei o branco aqui no rosa e o rosa lá no branco, só pra ficar esses detalhezinhos aqui bem bacana. Então, pronto, olha. Você finaliza. A quantidade de pontos que vocês vão fazer também depende do tamanho que vocês precisam. E agora é o seguinte, vamos trabalhar a parte do cós. É claro que eu pedi para o meu filho vestir, para ver se estava bacana mesmo, antes de ver mais ou menos o que eu precisava fazer aqui embaixo. E agora, aqui na parte de cima. Como isso aqui ficou folgado, claro, né? Que eu tinha que fazer de acordo com a largura aqui do bumbum. Aqui tá fica um pouco folgado. Então, de acordo de como tiver o trabalho de vocês aí, gente, vou dar início aqui, vou fazer o seguinte, aqui dentro desses espaços que deveriam ser 3 pontos altos, vocês podem fazer o de vocês, ou vocês podem fazer, por exemplo, 2 pontos altos num espaço, 2, né? No próximo, vocês fazem 3, que aí fica assim um meio termo. Nem fica de mais, nem fica tão de menos. Eu vou fazer aqui, tô fazendo aqui o teste, né? 2 pontos altos para cada espaço desse. Vocês querendo, podem
trocar nessa hora, né, a agulha por uma agulha com a ponta mais grossinha, também dá certo. Para cada espaço desse, até chegar do outro lado aqui, no rosa, aí eu vou e pego o fio branco. Cheguei aqui na última carreira do rosa. Agora aqui, caso vocês queiram mudar de cor, né? Vocês podem também inverter as cores, trabalhar com o rosa no lado do branco, o branco no lado do rosa, ou simplesmente fazer todo de uma cor. Aqui eu vou fazer o seguinte, olha, aqui, no último ponto, a gente não fecha aqui, não finaliza esse ponto. Ao ver o cor branco aqui, o fio branco, vou começar a trabalhar com ele. Solto esse fiozinho pra lá, pego aqui a linha, vou dar aqui a primeira laçada para poder dar uma apertada no fio aí. Aqui. Ó, quanto ao ficar folgado aqui, gente, é só puxar o fio pra lá, puxa o rosa, puxa o branco e aperta lá. E aqui eu continuo fazendo exatamente a sequência, no meu caso aqui de 2 pontos altos. Se vocês estiverem fazendo diferente, vocês seguem a mesma sequência. Até chegar aqui do outro lado e unir no rosa. Se for o caso de vocês, né, vocês forem fazer apenas uma carreira, finalizar com ponto baixo, dependendo do modo como estiver fazendo. Quando chegar aqui no rosa, eu dou início uma nova carreira, volto. Quando chegar aqui, eu pego o rosa, vou mostrando pra vocês. Pessoal, vamos ousar aqui, né? Eu tinha pensado em fazer o lado rosa e branco. Só que chegando aqui, eu finalizei. No caso aqui, para não ficar fazendo remate de fio, eu pretendia voltar, né? Chegar aqui, aí pegava novamente o rosa, que eu deixei lá esperando, e assim eu ia dando continuidade. Deixa eu apertar ali, ó, que é pra ficar o ponto lá de trás bonito. O segredo é só apertar aqui. Então, eu resolvi fazer essa carreira aqui, acima do rosa, com o branco, né? Vamos ver se fica legal. É bom porque aí vocês vão ver se no meu ficou legal, aí se vocês não gostaram, então no de vocês vocês já fazem diferente. Vamos dar início aqui a uma nova carreira. Vamos fazer aqui, eu vou trabalhar ponto em relevo, vocês podem trabalhar apenas ponto alto. Então, esse ponto relevo aqui não vai ser como eu fiz aqui no nosso trabalho, no short. Eu vou fazer um ponto pegando aqui pela frente e o outro eu vou com a agulha pegando por trás. Desse modo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ponto alto duplo, porque cresce melhor isso aqui. Fiz 4 correntes, pego aqui 2 vezes. Vamos lá, porque tinha parado aqui. Então, a gente pega um ponto aqui, vai com a agulha lá, pega o ponto por trás. Se vocês quiserem dar um pouquinho mais, uma treinada assim, ponto relevo, até tem uma aula aqui no meu canal. Eu fiz ponto relevo, ponto alto duplo em relevo. Então, a gente pegou esse aqui pra frente, né, pegando aqui. Esse outro a gente vai lá por trás, ó, por trás, passa a agulha aqui e pega dessa forma. Agora, vem aqui na frente. E pega lá por trás. Pega aqui. E pega lá por trás. Desse modo assim até chegar lá, onde a gente deixou o rosa. Aí continua essa carreira lá
com o rosa. Olha, aqui, quando eu cheguei aqui, eu aproveitei e dei um nozinho já nesses fios. Cadê? Aqui. Cadê o nozinho? Aqui, o rosa com o branco, já deixei ele aqui, né? Cheguei aqui, aí peguei o rosa e dei a continuidade. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz isso e como que vocês vão fazer de acordo com as quantidades de carreiras que vocês vão fazer. Se no final, gente, vocês chegarem aqui e ficarem 2 pontos em relevo que precisem ser feitos do mesmo lado, não tem problema não, viu? Aqui no meu talvez não tenha ficado os 2, porque teve um canto aqui que eu vi que eu tinha colocado 3 pontos altos aqui, ó. Um pequeno erro. Aí aqui fecha, ó, com ponto baixíssimo, venho com ponto relevo pra cá, e aqui a gente começa tudo de novo. Porque eu quero finalizar com a carreira, a mesma carreira que foi feita o lado aqui. Então, aqui a gente continua. Quando chegar ali novamente, pega o branco, vem e finaliza com uma carreira de ponto baixo. Esse ponto em relevo assim fica massa para quando a gente vai colocar o cordãozinho. Fica lindo. Bom, gente, então finalizei já aqui. Você já diz, ela também nem ensina a gente para fazer, porque o quê? Olha, fiz a carreira de rosa, cada cor, eu fiz, no caso, 3 carreiras aqui, né? Fiz a primeira, aí fiz a segunda e a terceira e fiz uma carreirinha de ponto baixo. O ponto baixo eu preferi fazer com a mesma cor, do mesmo lado. Aí ficou bem bacana aqui esse detalhe. Pronto, foi só isso aí, uma carreirinha de ponto baixo. E o cordãozinho é a coisa mais simples. Eu peguei 2 fios, né? O branco e o rosa. Fiz um cordão bem grande, apenas com correntinhas. Vocês podem fazer de outro tipo. E aqui, ó, apenas desse nozinho, dei baixando. Peguei as 2 pontas de fio. Fui enfiando por aqui, pegando e dando nó e apertando bastante. Para não desmanchar, ficaria legal se a gente tivesse um detalhezinho de madeira que colocasse aqui. Fica bem bacana. E assim ficou o nosso short. Meu filho provou. Está aprovada a peça. Se vocês seguirem direitinho as dicas que eu dei aí no início e durante a aula, com certeza vocês vão conseguir confeccionar. Peço que, se vocês fizerem essa peça, me marquem no Instagram. Terei o maior prazer em saber que vocês fizeram e que deu certo a peça, né? Sobrou uns restinhos de fios. Eu diria que eu gastei aí em torno de 3 novelos da amigurumi. É o seguinte, gente, eu pensei em aproveitar esses fios que faltaram e colocar uns bolsos aqui atrás. Então, eu colocaria um bolso rosa no lado branco e um bolso branco no lado rosa, ou simplesmente colocaria a mesma cor e fazer um detalhezinho assim, tipo, para fechar o bolso, colocaria um botãozinho de madeira. Então, eu adoraria que vocês deixassem aqui no comentário se vocês querem os bolsos também, que eu vou e gravo a aula e trago para vocês. Então, gratidão a todos vocês que acompanham o meu canal, que ajudam o meu canal a crescer. Quem quiser continuar ajudando ainda mais, é só compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Indiquem meu canal aí. Um grande abraço a todos e muito obrigada por estarem comigo aqui no meu canal.